Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá. Hoje nós vamos concluir as mensagens na carta de Paulo a Filemon. Hoje nós vamos fazer a conclusão das mensagens na carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler o versículo 23, 24 e 25. Carta de Paulo a Filemon, versículo 23, 24 e 25. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Filemon, versículo 23, 24 e 25. Que diz assim: Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, hoje nós estamos concluindo várias mensagens que nós, às quartas-feiras, vimos aqui na carta de Paulo a Filemon. E hoje concluindo, não é? A última mensagem desta carta, que eu aprendi muito, particularmente. Aqui nós aprendemos nessa carta acerca do verdadeiro companheirismo cristão, amor cristão e todas as outras coisas que nós vimos no decorrer das mensagens. O tema da nossa mensagem de hoje é a seguinte: Paulo valorizando os obreiros que colaboraram com o seu ministério. Paulo valorizando os obreiros que colaboraram com o seu ministério. Irmãos, como nós já vimos nas mensagens anteriores, o apóstolo Paulo, o intuito maior era falar sobre Onésimo, não é? Falou também acerca de Filemon, mostrando sua total confiança em Filemon, como nós vimos a semana passada. Era um irmão fiel e Paulo tinha certeza que ele iria atender o pedido que ele fizera, intercedendo por Onésimo, que recebesse Onésimo como um irmão em Cristo. Agora Paulo, ele no final desta carta, ele vai citar os obreiros que o ajudaram no ministério de plantação de igrejas, valorizando cada um deles como seus parceiros na missão que lhe foi confiada, citando nominalmente alguns nomes. E é sobre, amados, esse tema que nós vamos ver hoje. Paulo aqui vai concluir esta carta a Filemon, valorizando os obreiros que colaboraram com o seu ministério. O primeiro nome que o apóstolo Paulo cita aí se chama Epáfras. É interessante, amados irmãos, tem vários nomes de colaboradores, obreiros fiéis que ajudaram, estiveram com Paulo ali no seu ministério, e muitas das vezes é desconhecido até da igreja, não é? Às vezes nós valorizamos, não dizendo que o apóstolo Paulo não foi um grande homem de Deus como Pedro e como tantos outros, mas tem tantos obreiros aqui que foram importantes no ministério dos apóstolos, que muitas das vezes, por Paulo escrever várias cartas, é que nós tomamos assim conhecimento desses obreiros, que foram importantes, que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, como também os demais apóstolos. E o primeiro nome que Paulo cita aí é Epáfras. Veja o que é que diz aí no versículo 23. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então Paulo manda essa saudação para Filemon, né? Dizendo que Epáfras também está saudando também, né? A Filemon. Amados irmãos, aqui nesse versículo, Paulo cita Epáfras, um dos obreiros que o auxiliaram
conforme nós vimos aqui neste versículo 23. E não somente aqui nesta carta, mas Paulo vai citar ele em outra carta e vai mostrar que Epáfras era um verdadeiro servo de Cristo. Epáfras foi um homem também que Paulo confiou para que ele ficasse à frente da igreja, instruindo os irmãos. E é isso que nós vamos ver. Primeiramente, nós vamos ver aqui este obreiro chamado Epáfras. Mas para isso, amados irmãos, abram suas Bíblias aí, em Colossenses capítulo 4, voltem mais um pouco aí, né? Está antes de Filemon, Colossenses capítulo 4, versículo 12. Paulo vai citar também Epáfras aqui no final da carta que ele escreve também aos Colossenses. Veja o que é que diz Paulo se referindo a Epáfras. Colossenses 4:12. Veja só: sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo, preste atenção, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, em que? Nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Não é? Então aqui, amados irmãos, como lá na carta a Filemon também, na saudação final, Paulo aqui na carta aos Colossenses, ele cita primeiramente Epáfras como um servo de Jesus Cristo. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo. Epáfras, amados irmãos, embora pouco conhecido por muitos cristãos, ou talvez por muitas igrejas, servia ao Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo. E Epáfras servia como um membro da igreja, que é dentre vós. Paulo era membro, né? Ou melhor, Epáfras era membro da igreja de Colosso, como também todos nós fazemos parte da membresia do corpo de Cristo. Epáfras era um servo voluntário de Jesus Cristo. Epáfras também servia a Cristo, esforçando sempre para fazer o que era certo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente. E outra virtude que nós podemos ver aqui em Epáfras, citado por Paulo aqui na carta aos Colossenses: ele servia a Cristo com uma vida de oração também pela igreja, que se esforça sobremaneira continuamente por vós, em quê? Nas orações. Epáfras era um homem que servia, se esforçava, buscava sempre para fazer o que era certo, mas era um homem também, um cristão, um irmão em Cristo, que se esforçava sobremaneira, orando a Cristo pela vida dos irmãos da igreja de Colossos. Epáfras buscava servir a Cristo de várias maneiras. Às vezes, amados irmãos, que nós achamos que nós, orando pela igreja, pelos irmãos, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja de Cristo que se reúne aqui em vários lugares, nós achamos que também nós não estamos nos esforçando ou servindo a Cristo. Estamos sim, amados.
É um dever nosso de orarmos uns pelos outros, pela vida cristã de uns pelos outros. E Epáfras também vai mostrar aí, Paulo vai mostrar também nessa carta aos Colossenses, volte um pouco aí, capítulo 1, versículo 17. 1:7, melhor dizendo. Epáfras era um líder da igreja de Colossos. Colossenses 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por quem? Por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de quem? De Cristo. Epáfras era um líder que instruía fielmente as pessoas na palavra de Deus. Era um homem também que ele buscava e ensinava com amor de Deus aqueles irmãos. Ensinava aos servos de Deus, servindo como um fiel ministro de Cristo. E a palavra aqui, não é? Que é usada no original para ministro, é diáconos, que é servir, não é? Ele era um servo fiel, tanto na vida de oração, como no serviço cristão, como também quando instruía a igreja na palavra. E quando Paulo diz aqui, fiel ministro de Cristo, irmãos, ser fiel ministro de Cristo é algo que nós temos que pagar um preço, porque ser fiel ministro de Cristo, nós devemos ensinar não para agradar a homens, e sim para agradar a Cristo. Quem busca, amados, agradar a homens, principalmente por intermédio do ensino, não é um fiel ministro, um ministro fiel de Cristo, um servo fiel de Cristo. Às vezes, amados irmãos, uma coisa é você ensinar, outra coisa é Deus requerer daqueles que ensinam, de mim e de tantos outros que ensinam a palavra de Deus. Deus nos coloca à prova de tudo aquilo que nós ensinamos da parte do Senhor. Cada um é responsável por aquilo que ensina, por aquilo que prega. E tudo aquilo que você prega, que você ensina, vindo da parte de Deus, você que é um cristão, Deus vai lhe colocar à prova. Mas Paulo diz que este homem aqui, pouco mencionado nas Escrituras, Epáfras. Você já viu alguma pregação acerca de Epáfras? Na verdade, eu nunca ouvi. Mas Paulo diz que este Epáfras é um fiel ministro de Cristo. Não tem muito destaque nas Escrituras, como tantos outros que nós vamos ver aqui, mas fiel ministro de Cristo. Fiel ministro em Cristo até o ponto de, como amigo, irmão de Paulo na fé, obreiro fiel, auxiliava Paulo a ponto de ser até preso por causa do Evangelho junto com o apóstolo Paulo. É o que Paulo diz, né, aí no versículo 23 que nós lemos em Filemão, né? Quando Paulo diz: saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Olha a fidelidade de Epáfras, principalmente para com Cristo e também para com o velho apóstolo Paulo, né? Foi preso, estava preso junto com Paulo por causa do
evangelho. Epáfras, segundo Paulo, aceitou ser preso com Paulo para o servir nas algemas de Paulo. O evangelho, amados irmãos, às vezes traz adversidades aos que querem ser fiel, aos que buscam ser fielmente à palavra e ao ensino e principalmente a Cristo. Ele foi preso por causa de Cristo, por causa do evangelho, junto com o apóstolo Paulo. Epáfras não estava fazendo nenhuma coisa errada. Que diferença dos nossos dias, amados irmãos. Nós vemos tantos líderes, tantos cristãos fazendo falcatruas, sendo presos por causa de tantas coisas erradas que até o mundo abomina. Mas homens como Epáfras, como o apóstolo Paulo e com tantos outros, foram aceitos por Cristo, foram provados por Cristo, preferiram até ser presos, como o apóstolo Paulo também foi morto por causa do evangelho. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, e mais dias difíceis nós vamos viver. Nós vivemos numa igreja dos nossos dias. O povo cristão está vivendo de uma forma secularizada. A igreja está absorvendo muitas coisas nos nossos dias que não tem nada com o cristianismo, não tem nada com o ensino da palavra de Deus. E por essas coisas se infiltrarem no meio da igreja, muitos estão o quê? Abandonando a fé, escandalizando o evangelho e o Cristo, e o nome de Cristo sendo blasfemado no meio dos gentios. Eu pensando, amados irmãos, vou ser sincero, eu como pastor, eu estava olhando, meu Deus do céu, concede graça, não só a mim, mas a tantos pastores fiéis, obreiros fiéis, tu tens ainda neste mundo, porque a tua voz não pode calar. Mas eu peço graça, Senhor, para que eu viva, se for a tua vontade, os últimos dias da minha vida te servindo, mas, Senhor, se for para te servir de uma forma que não seja fiel, tu me diga, Senhor, para que eu não escandalize teu santo evangelho. E hoje, amados, aqueles que buscam ser fiéis, buscam ser sinceros na entrega da palavra, no ensinamento. Hoje tem uma coisa muito errada na igreja, que às vezes os líderes, até os pastores, eles são retrucados. É que muitas das vezes a palavra de Deus diz que não pode ter isso na igreja, não existe isso na igreja, está errado. As pessoas sempre burlam um jeito para, com outras palavras, maquiar a mentira para se infiltrar na igreja. Mas o certo, a Bíblia diz que é certo. O errado é errado. Seja Deus verdadeiro e seja todo homem mentiroso. Como precisamos, amados irmãos, de homem como Epáfras no seio da igreja. Líderes que possam sustentar a verdade, viver a verdade para a glória de Cristo. Por isso, eu creio que nos finais dos tempos, saudosa memória, pastor Armando Torres já dizia: vocês que estão chegando agora para o ministério, vocês que estão se preparando para o evangelho, dizia o pastor Armando Torres, saudosa memória, vocês se preparem para enfrentar muitas adversidades, se é que vocês querem ser fiéis a Deus. Portanto, o primeiro nome aqui dos obreiros que Paulo valoriza, que colaboraram no seu ministério, este homem se chama
Epáfras. Oremos a Deus para que Deus levante Epáfras nas igrejas, homens fiéis, ministros de Cristo, que sustentem a verdade, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Mas também aí, lá em Filemón, o versículo 24, ele vai citar outros obreiros que ajudaram Paulo. Ele diz: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos ver, amados irmãos, sobre cada um desses aqui. Quem foi Marcos? Marcos, Paulo vai mostrar aí, voltem um pouco aí, 2 Timóteo 4,11. 2 Timóteo 4,11. Que diz assim, 2 Timóteo 4,11: somente Lucas está comigo. Toma 2 Timóteo 4,11: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Por que Paulo está dizendo isso aqui a Lucas? Nós sabemos que na segunda viagem missionária, né, Paulo não quis que Marcos mais acompanhasse ele e Barnabé, porque na primeira viagem eles abandonou no meio da viagem. E houve uma discussão entre Marcos, ou melhor, entre Barnabé e Paulo, a ponto de se dividirem. Marcos, né, fica com Barnabé, que nós vamos ver que era primo dele, e Paulo continua com Silas. Isso. Silvano também, né? Chamado Silvano, né? Então, amados irmãos, mas aqui, já no final da sua vida, o apóstolo Paulo recomenda a Lucas que ele viesse, quando viesse, trouxesse também Marcos, pois ele é muito útil para o evangelho. Aquele que abandonaram o apóstolo Paulo, Paulo está reconhecendo que ele é útil. Por quê? Porque a Bíblia diz, segundo muitos comentaristas e estudiosos bíblicos, que Marcos era um discípulo de Pedro. Abram aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primeira de Pedro 5, 13. Primeira de Pedro 5,13 diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Né? Segundo muitos estudiosos, né, Marcos era um filho de Pedro na fé. Motivo este porque Marcos, como nós vamos ver aqui mais adiante, ele, através de Pedro, das instruções ou das palavras de Pedro, é que ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Mas também ele era primo de Barnabé. Está aí em Colossenses capítulo 4, Colossenses 4, versículo 10. Colossenses 4, 10. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Né? E também, na casa de Marcos, a igreja se reunia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Versículo 12. 12
12. Atos 12, 12. Pedro, quando é livre da prisão que o anjo o liberta, ele vai ser acolhido e se dirige para a casa de João Marcos, que diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, amados, Marcos, Paulo mostra aqui na carta a Filemon, na sua saudação final a Filemon, que ele era outro obreiro que o auxiliou e cooperou também para com o seu ministério. Paulo diz que Marcos era muito útil para o evangelho, foi um discípulo de Pedro, escreveu o evangelho segundo Marcos, era primo de Barnabé, e no início da igreja primitiva, a igreja se reunia em sua casa por mãe, que ele tinha por mãe Maria. Então, amados, às vezes nós olhamos, Marcos, quem foi Marcos, né? Mas Marcos, segundo Paulo, ele foi também um obreiro fiel a Cristo, que o auxiliou, cooperou para com o ministério do apóstolo Paulo. Mas também Paulo vai citar outro nome, aí muito desconhecido, um homem chamado Aristarco. Quem já falou Aristarco? Quem é Aristarco? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos 19. Atos 19, 29, que diz assim: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de quem? De Paulo. Aqui houve um grande tumulto na cidade de Éfeso, quando se prega o evangelho. Muitos daqueles que criam em magias e tantas outras coisas queimaram seus livros. Os ourives não ficaram satisfeitos com a conversão de muitos cristãos pela pregação do evangelho e começaram a espancar não só Paulo, mas também no meio estava este homem, este servo fiel de Deus chamado Aristarco. Foi um homem, junto com Gaio, como citado aqui também, sofreu violência junto com Paulo por causa do evangelho. E Paulo aqui em Filemon 24, no versículo 24, que não tem capítulo, né? Ele chama Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas de meus cooperadores. E este homem também, chamado Aristarco, foi preso junto a Paulo para o ajudar também nas suas algemas. Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Nós já lemos esse versículo, né, para se referir a Marcos, né? Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, né? Então, Paulo também aqui aos Colossenses mostra também que Aristarco foi preso junto a Paulo para o auxiliar também nas suas algemas. Então nós já vimos Marcos, Aristarco. Nós vamos ver agora um homem também chamado Demas. Quem foi Demas? Ainda em Colossenses, capítulo 4, versículo 14.
Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas fez parte da igreja, inclusive até como obreiro da liderança junto com Paulo, mas houve algo na vida de Demas que Paulo também menciona, que ele não era convertido ao evangelho verdadeiramente e apostatou da fé. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Veja o que é que Paulo vai falar a respeito de Demas. 2 Timóteo 4, 10. Paulo escrevendo a Timóteo no versículo 9 e o 10, que diz: procura vir ter comigo depressa. Isso ele está escrevendo a Timóteo. Porque Demas, olha só, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, amados, segundo muitos comentaristas bíblicos, dizem que Demas não era um convertido. Ele apostatou da fé. E por último, não precisamos nem falar de Lucas, né? Já vimos vários textos a respeito de Lucas que Paulo menciona aqui no final da carta a Filemon. Em Filemon também ele diz que era um cooperador junto com Marcos, Aristarcos e Dema. Ele vai dizer em Colossenses 4,14, o texto que nós lemos também, que Lucas era um médico amado. Sauda-vos Lucas, o médico amado. E não abandonou Paulo, mesmo quando ele estava condenado à morte. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Amados irmãos, nós vimos lá no início, né, que citamos Epáfras, Paulo cita Epáfras, cita Marcos, cita Aristarco, cita Demas e Lucas. Os irmãos percebem que a obra de Deus é feita de cooperadores? Em outras palavras, Paulo aqui, ele está valorizando os obreiros que colaboraram com o seu ministério. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, como o evangelho, como eu falei, dos nossos dias tem sido também diferente desse aqui, ensinado pelos santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos ver líderes, obreiros, egoístas, achando que podem dar continuidade à obra de Deus sem pessoas para o auxiliarem. Ninguém consegue, amados, fazer a obra de Deus só. Precisamos de cooperadores, principalmente de pessoas para a liderança da igreja. Mas todos foram chamados para cooperar, seja em oração, seja em intercessão, em tantas outras coisas. Tem algo para cada um de nós fazer em prol da obra de Deus. Mas Paulo reconhecia, e ele reconheceu até o dia da sua morte, mesmo no meio, tendo pessoas como Demas, que o abandonou, amou o presente século, deixou o evangelho. Mas mesmo assim, Paulo lista ele. Mas no final lá, Timóteo, ele diz que ele abandonou, apostatou a verdadeira fé. O que é apostatar? É negar a verdadeira fé.
Por isso, amados irmãos, na obra de Deus pode acontecer também nos nossos dias. Pessoas que deram sua vida, cooperaram com o Evangelho anteriormente, mas podem também ter muitos demas no meio da igreja, que vão apostatar da fé. Nós não sabemos, mas precisamos da cooperação de todos. Paulo sabia. E ele próprio escreve, em uma das suas cartas, diz que Deus é justo e Ele retribuirá cada um segundo as suas obras. E eu quero fazer uma aplicação final aqui, amados. No final aqui desta carta a Filemon, Paulo, onde ele valoriza, não é? Os obreiros que colaboraram com o seu ministério. Amados irmãos, nós devemos ter motivação para servirmos sinceramente a Jesus. Vou repetir. Nós devemos ter a motivação sincera para servirmos a Jesus. No versículo 23, diz que Epáfras, prisioneiro em Cristo, com ele em Cristo. Essa expressão aqui, amados irmãos, vários comentaristas bíblicos dizem que tanto Epáfras como os demais aqui que Paulo cita, eles serviam a obra, ajudavam o apóstolo Paulo, porque a Cristo é que eles estavam servindo. Isto deve ter também isto em nossos corações. Nós fomos chamados para servirmos a obra de Cristo. E tudo que nós fizermos a Cristo é como que nós estamos prestando um culto a Deus, porque culto também é servir a Deus, é serviço a Cristo. Por isso que Paulo, novamente, em Colossenses 3,17, veja o que é que Paulo diz. Nós já estamos concluindo. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Paulo diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Amados, nós devemos fazer tudo, seja em palavras, seja em ação. Nós devemos fazer como que estamos fazendo para Cristo, porque é a Deus que nós estamos servindo, não estamos servindo a homens. Tudo o que fazemos ou falamos é serviço a Deus, é culto a Deus. Tudo o que falarmos ou fizermos deve ser feito por meio de Jesus Cristo. Tudo o que falarmos ou fizermos deve redundar em graças a Deus. Deus, Ele deve ser a nossa motivação para o nosso serviço cristão. Por isso tem muitas pessoas que não entendem. Às vezes recebem críticas e ficam desestimuladas. Porque é mais fácil, amados irmãos, outros verem
as nossas fraquezas do que as nossas virtudes. Mas uma coisa, amados irmãos, observemos mais as virtudes dos nossos irmãos, nas nossas irmãs, naqueles que estão servindo a Cristo, do que nos defeitos. Às vezes nós observamos mais os defeitos, mas não observamos as virtudes daquele irmão ou daquela irmã. Saiba que eu e você temos defeitos, mas também temos virtudes. Cooperemos, amados, juntos na obra de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, preste atenção, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louve a Deus por tão grande salvação que Deus proporciona a nós por meio de Jesus Cristo. Louve a Deus por Deus ter transformado a sua vida e agora Ele colocou um novo louvor nos seus lábios. E agora, desfrute disso. Preste culto a Deus, sirva a Deus, adore a Deus, viva para Deus, coopere com os irmãos na fé, cooperem com os líderes da igreja, façam tudo isso visando uma só coisa: a glória devida ao nome de Deus. Nós precisamos, amados, ter esse entendimento. Precisamos uns dos outros. E concluo dizendo o seguinte: nós precisamos primeiramente de Deus, mas também precisamos de pessoas. A vida em sociedade sempre foi com auxílio mútuo. E a vida cristã também é da mesma forma. E isso é necessário para vivermos em sociedade, e no meio da igreja também não é diferente. Precisamos de pessoas, de auxílio mútuo para vivermos e darmos continuidade a glória de Deus que nos foi confiada. Veja, tem glória maior do que essa, amados? Para nós cristãos que fomos chamados, nós darmos continuidade à obra de Deus aqui na terra. Se tem uma instituição aqui na terra que é privilegiada neste mundo, se chama a igreja. Por meio da igreja é que Deus proclama a salvação a todas as nações. E só existe essa instituição para proclamar o santo evangelho, que é as boas novas de salvação de Deus para o pecador. Esta instituição se chama igreja. Por meio da igreja, Deus proclama a sua grande e eterna salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso que Cristo deu a ordem a mim e a você, que fazemos parte da igreja remida, salva, lavada pelo sangue de Jesus. Ele deu essa ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que privilégio para nós que fazemos parte da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele entendia, ele sabia que precisava de cooperadores. Por isso, amados, finalizo dizendo o seguinte: nós precisamos uns dos outros.
como igreja do Senhor. E ele finaliza aqui, no versículo 25, quero chamar a atenção, já ia fechando. Ele finaliza a carta. Paulo era um homem confiante, tão somente, não na força que ele tinha, mas na graça do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o quê? Com o vosso espírito, com a vossa vida. Precisamos da graça de Deus para continuarmos a boa obra que Deus confiou em nossas mãos. Então, amados, finalizando assim as mensagens na carta de Paulo a Filemon, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, louvado seja Deus pela vida dos cooperadores que Deus colocou na vida do apóstolo Paulo, e por que não dizermos uns para com os outros também: louvado seja Deus, meu irmão, louvado seja Deus, minha irmã, pela sua vida, pela minha vida, porque todos nós somos cooperadores da obra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele confiou a mim e a você, meu irmão, a mim e a você, minha irmã. Vamos lutar verdadeiramente pela fé de que uma vez por toda foi entregue aos santos, aqueles que foram separados do mundo para continuarem servindo a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.